queridos, tudo bom com vocês? Vamos aqui para uma leitura diferenciada. Eu acho que como a gente tem muitas modificações acontecendo, eu acho interessante trazer aqui uma leitura que eu costumo fazer e que faz bastante sucesso. Essa é uma leitura que eu utilizo, que ela é muito com questão de dar um direcionamento. Ela não vai falar de questões, ela pode obviamente falar de questões do coração, questões afetivas, questões profissionais ou até financeiras, mas ela vem muito com a base no quesito de direcionamento e aconselhamento. Aí você vai encaixar com o que você está vivenciando, em qual área que você necessita deste conselho, deste direcionamento. O interessante é que você não escolha pela aparência das pedras, mas sim pelo que você sente dentro do teu coração. Por isso que é interessante que você feche seus olhos, respire fundo, pause o vídeo para você conseguir ter tempo para tudo isso. E aí depois você vai diretamente na leitura que está de acordo aí com o que você sentiu, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o tempo de cada leitura, de cada monte que foi escolhido. Primeiro, número 1, nós temos aqui a ametista. O número 2, nós temos o quartzo branco leitoso. Número 3, nós temos o olho de tigre. E no número 4, nós temos o lápis lazuli. Feche teus olhos, escute tua intuição e boa leitura. Para você que escolheu o grupo de número 1, o grupo da ametista, eu vejo que você tá um pouco cansado de situações que sempre você precisa esperar respostas. E muitas vezes essas respostas são, às vezes o resultado são tirados até mesmo antes do resultado final, já acontece alguma coisa que no meio do caminho isso não se concretiza. Para alguns de vocês, vocês estão percebendo isso de uma forma muito mais madura, muito mais, não que acostumando, mas vocês estão percebendo que muita coisa depende mais de vocês para vocês alcançarem algo. Vocês estão começando a perceber que muitas ideias que vocês têm, muitas situações e principalmente atitudes que vocês têm, precisa partir de você, e não só o resultado que vem através do que você deseja, não depende de outras pessoas, não depende de situações, mas depende principalmente de você. Muitos de vocês perceberam que quando vocês estão mais alinhados, mais equilibrados, mais em sintonia realmente com o que é o certo, mesmo que por muitas vezes você bata o pé, mesmo que por muitas vezes você pense, não, vou dar mais um tempo para ver se isso aí vai se resolver, mas muitos de vocês caindo essa ficha percebendo que isso é interessante, você está seguindo em frente, talvez com um novo projeto, talvez com uma nova atitude, talvez com algo que realmente precisa ali ser modificado. Eu vejo que muitos de vocês também têm o aspecto que a comunicação, às vezes, pode ser o melhor negócio, pode ser uma situação que vocês conseguem muito desenvolver, às vezes, pensamentos, sentimentos através de escrita, através de situações que vocês, às vezes, conversando pessoalmente, vocês não têm a mesma desenvoltura que quando vocês estão escrevendo, mandando uma mensagem, quando vocês estão, às vezes, até nos seus próprios pensamentos. Então, é interessante aqui que mostra que muitas coisas no plano de atitudes são diferentes do plano das tuas ideias. Então, o que você precisa estar fazendo? Colocando as coisas mais em equilíbrio, dando foco, primeiramente, priorizando o que é o que te faz feliz. E nisso, você cortando o que não te faz bem, cortando o que não faz mais sentido, cortando o que você não tem resultado, o que você não tem resposta, o que não te traz felicidade, o que não te traz nenhum tipo de satisfação. Muitos de vocês já caíram nessa ficha, já perceberam que certas coisas, tudo depende de você, tudo depende das suas atitudes, tudo depende do seu total esforço. E tudo depende também de você eliminar o que não te serve mais. Para alguns de vocês é um pouco mais difícil, sim, mas eu vejo que aqui falando
você está num processo de desenvolvimento. Você já está percebendo a ter menos situações que você precisa estar dessa dependência de respostas. Dependência de saber que precisa vir as coisas do outro, as coisas desse lugar, as coisas do universo, muitas vezes. Muitas vezes a gente tem que correr atrás. E a gente tem, às vezes, esse hábito de eu preciso esperar isso acontecer, eu preciso primeiro um passo aqui para depois outra coisa acontecer. Não, aqui vem falando justamente isso, que você precisa começar a dar um impulsionamento muito maior. Muitas vezes você deixa de passar, perde oportunidades, perde situações, perde coisas, porque às vezes você fica esperando, olhando para o passado, esperando que coisas se resolvam, coisas que são muito antigas, coisas que já vêm de um bom tempo, coisas que muitas vezes você deposita ali a tua confiança, a tua total, achar que aquilo vai te fazer feliz. Mas aqui essas cartas, ela fala justamente isso, tem muita coisa acontecendo à tua volta, tem muita coisa que você tá deixando de aproveitar, tem muita coisa que você tá deixando de iniciar, de tomar novas atitudes, inclusive de deixar para trás. Então aqui, esse grupo de cartas em especial, é interessante que se observe muito a questão de como você precisa colocar tua cabeça no lugar, colocar teus pensamentos no lugar, analisar as coisas, fazer um planejamento maior, observar tudo as coisas que foram, que não deram certo, as coisas que não estão fluindo, as coisas que não estão te trazendo justamente a felicidade, né? A carta da felicidade aqui, né? Ela fala muito sobre esse aspecto de que a felicidade a gente muitas vezes deposita em coisas que acontecem, que depende de outros fatores para a gente estar satisfeito. Mas a felicidade, ela vem muito de dentro. A gente tem que começar a entender isso, que os nossos resultados, nem que sejam pequenos, as coisas boas que acontecem muitas vezes de outras coisas, e quando vem de nós, dos nossos resultados, são muitas vezes muito mais satisfatórios se a gente colocar isso como plano principal e não como plano de fundo. Porque muitas vezes a gente se coloca em segundo lugar, a gente olha para o outro, a gente olha para o que passou. E isso com certeza traz pra gente muitas frustrações. A gente perde oportunidade, a gente perde situações ali de perceber o que é interessante, de perceber o que realmente é o mais justo, é o mais certo. Nós temos aqui a questão muito, que me veio muito essa mensagem aqui, que a gente tem que seguir sempre o caminho do meio, muitas vezes, o caminho do centro. A gente fica tentando desviar, a gente fica tentando os caminhos que não são do meio nesse momento, ou seja, do equilíbrio, da centralização, do pé no chão, pode trazer pra gente desvios de justamente de perder as coisas que estão muitas vezes ali na nossa frente, que é o que tá ali, que tá na nossa felicidade, principalmente. Eu sinto que essa carta teve a energia mais forte para vocês, que é a carta da felicidade, né? Todos nós buscamos felicidades nos nossos projetos pessoais, nos nossos projetos de vida, na nossa vida afetiva, na nossa vida financeira, profissional, né? E aqui nós temos, inclusive, a carta, né? Temos uma taça que simboliza muito a questão aqui, né? Da comemoração, da celebração. E só que muitas coisas, para isso acontecer, precisa justamente a gente começar a tomar o caminho mais do meio, o caminho que nos leva para a gente olhar sempre seguindo em frente, não olhando para trás, não esperando aqui que situações que ficaram no passado, situações que não fluíram, situações que não se resolveram, e a gente muitas vezes não corta isso, a gente fica, né, fica sempre adiando, procrastinando, achando que as coisas vão se resolver, que as coisas vão ter um direcionamento por si próprio, ou muitas vezes que a gente fica nessa dependência, né, que chega a ser tóxica para muitos de nós, e a gente perde oportunidades que vêm e passam uma, passam duas, passam três, né?
Então aqui eu sinto muito que é um mês, né, um momento que você precisa estar mais centralizado, né? Centralizado, essa carta ela fala muito a respeito da gente olhar assim, né, tá com o nosso equilíbrio ok. E isso é em qualquer área da nossa vida, porque a gente não consegue fluir num relacionamento, a gente não consegue fluir no trabalho, no profissional ou até na nossa vida pessoal se a gente está desequilibrado. Se a gente está voltado só para uma coisa que muitas vezes é o que a gente está perdendo o nosso tempo, é o que a gente não está fazendo fluir na nossa vida. Então, é um mês que você precisa cortar situações que não te cabem mais, situações que não te servem mais, pôr os pensamentos no lugar. O Pajem de Espadas é sempre uma carta que fala muito dessas atitudes, de ideias, de situações que a gente se programa, de situações que vêm com uma clareza ali na nossa mente. E a gente começa a perceber as coisas com mais pé no chão. Cartas de racionalidade, cartas que mostram que muitas vezes a lâmina, ela não só machuca a situação ou quem a gente, né, coloca ali o golpe, mas pode machucar a nós mesmos se a gente não toma uma atitude, se a gente não sabe manusear. Então, atitudes muitas vezes que estão te ferindo, você mesmo está se permitindo que isso aconteça, porque você não está fluindo, você não está se direcionando, você está ali no momento que muitas vezes você fica só aqui, né, esperando um milagre, esperando um momento, esperando que as coisas aconteçam, sendo que muitas vezes é com você o direcionamento, é através de você que as coisas precisam fluir, é através dos cortes, porque por enquanto, se você ficar nessa de tentar manusear algo e sem um direcionamento, sem colocar um ponto final, muitas vezes, que não tá indo, não tá fluindo, você acaba se machucando, se autoflagelando, muitas vezes. E a quantidade de cortes e cortes e cortes, isso afasta cada vez mais você aqui, né, de mágoas, tristeza, afasta cada vez mais do principal ideal, que é a sua felicidade. É você encontrar felicidade no que você faz. É de você tá deixando passar as oportunidades aqui de ser feliz, oportunidades que vão trazer mudanças para vocês. Vai trazer o novo, muitas vezes, né? O novo acompanhado aqui, ó. Situações novas, mas o novo para chegar na sua vida é parar de olhar para trás. É se abrir para o novo. Aqui começa já logo no início dessa leitura, alguém que olha para o passado, alguém que fica só olhando para trás, que fica esperando algo. E aqui nós temos a última carta, olha para o futuro, olha o que tem de novo, você tem capacidade ali de criar coisas novas, de fazer coisas novas, através de quando você se equilibrar, de quando você perceber que estão situações ali que depende exclusivamente de você estar removendo da sua vida, de você estar tomando uma atitude. E para justamente você estar encontrando felicidade de novo, para você estar sorrindo de novo, para você estar bem de novo. Então, para essas pessoas que escolheram esse grupo de cartas, vale muito mais as questões de colocar aí essas coisas em práticas, de cortar, de parar de olhar para trás, de parar de reclamar, de parar de esperar e começar a colocar tudo de novo, reformular a sua vida. Corta o que não está fluindo, corta o que não te serve mais, corta o que te deixa triste, corta o que te faz esperar, para que você possa estar vendo as coisas. É como, eu sinto muito, é como aqui a foice. Na foice, ela precisa tirar, para a gente ver uma planta, né, uma colheita, seja o que for, a gente precisa remover as ervas daninhas. Porque se a gente não remove as ervas daninhas, né, que são as coisas que sufocam muitas vezes uma planta, uma árvore, enfim, aquilo ali vai tomando conta de uma maneira que quando a gente vê, a gente já nem enxerga mais o que tem por baixo, né? Fica a terra, não respira mais para aquelas novas sementes estarem ali, né, brotando. Então, é o momento que você precisa cortar. Se você deixa isso daí invadir a tua vida, né, esses problemas, essas situações, essas coisas que são como se fosse um emaranhado de eu sinto muito com aquele, como se fosse um novelo, sabe? Que a gente vai deixando e a gente vai tentando puxar. Às vezes a linha ali, quanto mais a gente tenta, parece que pior vai ficando. Então é interessante que você faça o quê? Que às vezes você corte.
Você corte uma parte, você perca até uma parte, mas que você consegue recuperar o resto. Então, para vocês, principalmente deste grupo de cartas, é interessante que você começa a centralizar, né, as suas ideias, começar a se dar prioridade realmente ao que te faz feliz, ao que pode te trazer felicidade e olhar para frente, olhar para o futuro, olhar para as coisas que podem, já até inclusive já tá aí diante dos teus olhos, mas você fica só se, né, voltando para coisas que já não servem mais. Para você que escolheu o grupo de número 2, do quartzo leitoso, eu vejo aqui que muitos de vocês estão muito preocupados com questões de papeladas, situações financeiras, situações que vocês esperam uma resposta, que vocês esperam questões relacionadas a ganhos de dinheiro ou até propostas de trabalho, ou mensagens que indicam que vocês vão ter um crescimento ou uma sorte muito grande, que pode estar trazendo uma situação ali que vai resolver principalmente situações aí que vocês estavam se encontrando debilitados, que vocês estão se encontrando que as coisas dependem justamente, estagnadas, que dependem justamente desta notícia, desta mensagem, desta comunicação, de algo que chega ali e traz esse alívio, né, que tira vocês dessa situação dessa lacuna que tá muitas vezes aí, vocês estão nessa dependência, tá? Eu sinto que é uma tendência que vocês têm sim como está recebendo isso. Vejo, inclusive, tem cartas que indicam aí justamente isso chegando para vocês, tá? Boas notícias, oportunidades, as coisas se modificando, situações ali que estavam mal entendidas, que não estavam fluindo. Então, tem tudo aqui para as coisas começarem a fluir aí para você. Aqui essas cartas, elas também refletem muito a questão de como você enxerga as coisas, de como você precisa começar a perceber mais que quando você escuta aquela voz interior, não estou falando a situação, porque muitas vezes eu vejo que alguns de vocês são muito motivados emocionalmente, tá? Essas cartas falam bastante de pessoas emocionais. O emocional, pro lado psíquico, o lado que a gente coloca ali, que a gente escuta o nosso eu mesmo, a nossa essência, o nosso eu interior, é diferente do nosso lado, digamos assim, intuitivo, que a gente leva a gente muitas vezes pro emocional, tá? Então, para muitos de vocês precisam começar a discernir situações, é como vocês precisam colocar ali uma iluminação maior, né? Começar a tomar atitudes e saber que situações muitas podem se modificar quando você começar a escutar isso verdadeiramente, o que vem de dentro. A gente muitas vezes se engana com situações, com pessoas, porque a gente é movido por sentimentos, porque a gente é movido por gostar de pessoas ou por estar envolvido ali emocionalmente numa situação. E isso muitas vezes faz com que a gente coloque como uma venda diante dos nossos olhos. A gente sabe que no fundo aquilo ali muitas vezes não está funcionando, que não é o que é realmente o que a gente desejava, ou que não é realmente do jeito que se mostra. E muitas vezes a gente, por estar ali envolvido sentimentalmente, emocionalmente com a questão, a gente deixa de lado de escutar o nosso eu, né? A nossa essência, a nossa intuição, tá? A carta aqui da intuição, ela fala muito a respeito disso, né? Eu sinto muito essa carta ela tem uma semelhança muito grande com a carta da sacerdotisa do tarô. E a carta da sacerdotisa do tarô, ela sempre me remete à introspecção, o silêncio muitas vezes. Por quê? Ela já aprendeu a discernir. Muitas vezes ela se afasta, muitas vezes ela é tida como até um arcano frio, mas na verdade ela é um arcano que tem ela escuta muito a voz da sabedoria, ela tem a intuição dela aguçada, ela percebe situações de antemão, ela sabe de onde ela pode pisar, ela sabe onde ela pode colocar ali toda a paixão que ela tem, todo o amor que ela tem. Ela inclusive dedica muito a questão do crescimento dela, seja espiritual, emocional,
financeiro, enfim, ela coloca muito essa intenção de eu já sei como são as coisas, porque eu já sinto antes de acontecer, eu sei como que são as coisas, eu tenho a experiência já, porque eu me calo, eu percebo as coisas. A sacerdotisa e a carta da intuição, elas falam muito a questão do observar. O observar, muitas vezes, para a gente perceber as coisas, é a gente calando, é a gente, apesar que é um mês aqui eu vejo muita de comunicação para vocês, eu vejo que vai ser muito mais enriquecedor se vocês se manterem em silêncio, observando primeiro as situações. Observando onde vocês vão colocar o foco de vocês, onde vão estar ali as armadilhas, onde vão estar situações mágicas muitas vezes, as situações ali, resultados, soluções que muitas vezes deixa vocês parados, porque vocês muitas vezes ficam presos aqui, né? O amor aqui, essa carta do amor, são pessoas que estão sonhando, estão se iludindo muitas vezes com o resultado, com esperar algo, né? Às vezes fica esperando nessa situação aqui de ter boas notícias, de ter situações, porque coloca muito à frente outras questões sentimentais. Eu sei que é interessante a fé, a esperança, o acreditar muitas vezes, depositar isso, só que a gente tem que também ter o cuidado, porque é uma linha tênue entre a ilusão e a confiança. E por isso que quando a gente usa muito a questão do observar, né? A questão do observar como aquilo ali está sendo conduzido, como aquilo ali está se desenvolvendo. E quando a gente coloca para fora esse poder de observação, a gente percebe muito mais as coisas. A gente é levado, eu sei isso por experiência própria, eu sou uma canceriana e eu aprendi, eu tenho esse poder de observação que eu desenvolvi com os anos. Obviamente, quando eu era mais nova, eu era muito carregada de emoções e muitas emoções levavam eu a ter decisões ou a continuar muitas vezes em situações que eu estava ali movida somente emocionalmente, mas que não estavam me trazendo a realidade. E que a partir do momento que eu comecei a observar mais as coisas, né, ou seja, me calando inclusive os meus sentimentos, eu comecei a perceber mais as coisas de forma clara. E quando a gente percebe ali as coisas de forma mais clara, a gente começa a antecipar o que vai acontecer. E aí o nosso emocional não fica tão abalado, porque a gente já está preparado, inclusive emocionalmente, para situações de uma forma mais clara, de uma forma mais madura. Aqui nós temos o Rei de Espadas, que fala justamente ali de usar muito nosso racional, da gente criar planos de estratégia, da gente perceber as coisas de uma forma equilibrada, da gente ter clareza mental, da gente ter meios e como estar fazendo surgir oportunidades. E oportunidades essas que você depende às vezes de outras situações, tem situações que não tem como você fugir, né? Você depende de terceiros, mas tem muitas situações que é exclusivamente para essas pessoas que eu estou falando, que estão envolvidas emocionalmente numa questão, tá? Seja ela profissional, afetiva, familiar, enfim, que por uma questão de você estar ouvindo muito emocionalmente com isso, né? Acreditando, mas você sabe que muitas vezes não está dependendo só disso, e é justamente isso que está fazendo com que você não perceba, né, este pano de fundo, o que está acontecendo aí por trás de tudo isso, tá? Aqui nós temos duas cartas que falam muito de intuição, obviamente a carta da intuição aqui deste oráculo, e aqui nós temos o As de Paus. O naipe de Paus é uma das cartas que indicam muito esse poder psíquico, né? O poder do fogo. Ele fala muito a respeito aí da intuição, esses insights, esses estralos que nós temos muitas vezes ali. Do nada aparece uma solução, do nada a gente percebe alguma coisa. É a carta quando a gente está mais aflorado ali com a nossa intuição, a gente percebe oportunidades. Muitas vezes as oportunidades estão ali na nossa frente. Só que muitas vezes a gente está envolvido emocionalmente, seja com sentimentos bons ou ruins, a gente não consegue enxergar coisas que estão à nossa frente. Aí a gente não tem boas ideias, aí a gente não consegue enxergar
situações ali, soluções que às vezes são tão simples, mas a gente está às vezes envolvido nesse, que nem eu falei, envolvido emocionalmente, que é difícil realmente de perceber as coisas com clareza. Então, para vocês que escolheram esse grupo, aqui fala muito a questão de estar percebendo isso com mais definição, colocando definição em certas situações, observarem as situações, observarem as coisas, não ficar se atendo só por como que você está se sentindo diante daquilo, mas colocar modos e meios de como você pode encontrar atalhos ou resolver a situação de uma forma mais racional mesmo, uma forma mais adulta até para alguns de vocês. Porque quando a gente está envolvido emocionalmente, dependendo do tipo de emoção que a gente está colocando, a gente até infantiliza de alguma certa forma. A gente bate o pé, a gente insiste, a gente fica preso, a gente faz manha, a gente faz drama, a gente quer insistir em algo que muitas vezes tem como ser diferente. A partir do momento que a gente enxerga isso. Então, quem escolheu esse grupo, vem muita coisa boa, tem muita oportunidade para você, tem muita coisa aí que tá, sabe, é como se o universo estivesse falando para você, você tá sentado em cima do tesouro, só que você tá olhando só a sua volta e não tá vendo que tá tipo debaixo dos seus pés. Então, assim, para este grupo de pessoas, é interessante que você expanda a sua mente. Expanda, observe, começa a perceber o que a tua intuição verdadeiramente fala com você. Não envolvido emocionalmente, não com o teu coração emocional, com o coração espiritual. Então, essa é a mensagem que veio para vocês. Para quem escolheu o grupo de número 3, né? Aqui nós temos o olho de tigre. Então, vamos ver o que vem para vocês. Olha, para quem escolheu esse grupo, eu vejo aqui as questões de... eu vejo muita lentidão em algumas resoluções. Eu vejo que muitas vezes vocês estão seguindo em frente, por mais que tenha obstáculos. Tem situações aí que para muitos de vocês estão fazendo com que muitos projetos, muitos planos, muitas coisas que vocês estão querendo almejar, querendo buscar, querendo conseguir, né, realizar, tem algumas coisas que vêm prendendo vocês de alguma forma, tá? Pode ser coisas burocráticas, pode ser situações, né, que está sendo, que vem do externo muitas vezes, que impede você ali de andar para frente. Muitos de vocês já estão nessa caminhada já faz muito tempo, é uma coisa longa. Muitos de vocês falam assim, nossa, mas quando é que eu vou ter a sorte de conseguir algo? Quando é que eu vou ter a sorte das coisas saírem, as coisas se concretizarem ou se realizarem da minha vida de uma forma mais rápida? Então, muitas vezes vocês se sentem cansados, vocês sentem que está tudo estagnado na tua vida, você sente que, ou então, que não tudo, mas alguma questão que parece que não se resolve, alguma questão que, ou quando se resolve de uma forma tão demorada, tão longa, às vezes o processo é tão longo para você concretizar algo que você muitas vezes pensa que ninguém te ajuda, ou você não quer pedir ajuda, ou você pode dizer assim, por que o universo não me ajuda, né? Para eu ter um pouquinho mais de sorte nas situações, para eu ser uma pessoa que as coisas venham com mais fluidez, né? Porque para vocês, aqui essa carta que deste oráculo, é a carta da sorte, Luck, né? Luck, a sorte, o que ela nada mais é? É quando as coisas acontecem de forma mais fluida, parece que tudo acontece, parece que quando a pessoa tem sorte, o que ela... As chances das coisas boas acontecerem para essa pessoa que tem sorte é que pode acontecer para qualquer pessoa, mas para ela acontece de uma forma mais rápida, mais fluida, mais dinâmica. E muitas vezes a gente, em situações da nossa vida, a gente fala assim, nossa, mas parece que, né, que eu não tenho sorte para isso, né? Quantas vezes a gente não escuta, somente aqui nos comentários, né? Ou até nas leituras, eu não tenho sorte no amor, eu não tenho sorte na vida, eu não tenho sorte no meu trabalho, na minha profissão, na minha vida financeira. Muitos de vocês parece que vocês vivem sempre nessa condição, presos, né, de não ter sorte, né? Só que muitas vezes a gente não entende o seguinte,
tem certas situações que a gente precisa, assim, principalmente para alguns aí, vai estar falando que para as coisas fluírem, vai sim estar sendo necessário vocês pedirem ajuda, porque muitos de vocês, eu não quero pedir, eu não me sinto confortável, eu me sinto sem jeito para estar pedindo isso. Não é da minha natureza estar pedindo ajuda, mas tem situações que a gente tem que pedir ajuda, sim. Tem situações que a gente tem que se mostrar a nossa vulnerabilidade. Eu vejo que muitas vezes vocês mantêm aí, como que vocês são, muitas vezes, por essa carta aqui do santuário, que vocês mantêm isso como muito imaculado, sabe? O jeito que vocês são, muitos de vocês aqui, eu sinto uma energia bem assim, digamos, capricorniana aqui, de não mostrar a fragilidade muitas vezes. De não mostrar que precisa de uma ajuda, de não mostrar que tem vezes que vocês estão ali, né, todos enrolados, todos pedindo socorro, sabe? É como se vocês estivessem ilhados muitas vezes e vocês ficam ali naquela condição, tentando o máximo que vocês conseguem sobreviver, estar bem, tentar resolver as coisas por si próprio. Só que tem situações que às vezes a gente necessita de um empurrãozinho, de uma mãozinha, de um conselho, de algo, uma troca, né? E muitos de vocês aqui eu sinto nessa que escolheu essa pedra, que é justamente isso. As coisas que muitas vezes não fluem, as coisas que muitas vezes não andam, por mais que seja difícil o caminho de vocês, e por mais que as coisas estejam, sabe, você esteja ali complicado de resolver, de se fazer entender, de sair da situação, dessa estagnação, desse algo na tua vida que não flui, você não pede ajuda. Você espera que eu faça, não, eu espero que as coisas melhorem por si próprio, mas eu não vou, me recuso a admitir muitas vezes que eu não consigo. Então aqui essas cartas, elas mostram muito essa situação. Mas lembrando para vocês que aqui como 6 de ouros, que tudo é uma troca energética, gente. Tudo é uma troca energética, tudo é uma moeda de troca, de alguma certa forma, né? E nem sempre essa moeda de troca a gente tem que entender como uma forma ruim, né? Todas as pessoas que nós conversamos, todas as pessoas que nós utilizamos de alguma forma, tá no bom sentido que eu tô dizendo, elas têm, realizado ali uma troca energética. Nós estamos tendo aqui uma troca energética aqui através deste vídeo. Eu estou aqui disponibilizando uma leitura para vocês, ajudando vocês de alguma forma. Estou ali tendo um certo retorno também, né, disso, de uma forma até espiritual, dizendo mesmo. E muitas vezes, por isso que eu falo que é muita responsabilidade a gente estar fazendo as leituras, assim, até em vídeos, porque é muito mais complicado, é um peso muito grande, né? Pessoas que fazem, assim, principalmente apoio emocional, muitas vezes, que nem a gente dá muito apoio emocional e espiritual, nós temos muita responsabilidade, mas também nós temos uma satisfação muito grande quando a gente vê a pessoa bem. Então, muitas vezes, às vezes eu vejo que para alguns de vocês, talvez seja necessário você pedir esse socorro, pedir essa ajuda, sabe? Ver que essa troca vai ser um benefício para outra pessoa também, não só para você, mas você vai estar realizando ela de alguma forma, dela ver que você está bem e entender isso de alguma forma. Então, conversas, auxílio tem que ser pedido, tá? Às vezes, quando a gente necessita, quando algo que está muito longo, quando a nossa caminhada está longa demais, quando o fardo está longo demais, ou quando tem uma situação que a gente não consegue, né, ver com clareza, ver como que ela realmente pode ser minimizada, como que ela pode ser transformada em sorte, como que situações que a gente vai... Então, muitos de vocês vão estar tendo aqui mudanças, coisas acontecendo, fluindo um pouco mais a partir do momento que vocês também deixarem, permitirem que outras pessoas tenham um acesso a algo que muitas vezes vocês mantêm ali como, eu falei, como se fosse um santuário ali, como se fossem imaculados, né? Que eu não posso demonstrar minha fragilidade, eu não posso demonstrar que eu não estou bem, eu não posso, né? Porque eu tenho que bancar a durona, o durão, eu tenho que
mostrar que eu sou competente, mostrar que eu sou uma pessoa que não falho, e que eu faço sempre da mesma forma, ou que eu, por mais que eu não tô, tá super complicado pra mim, mas eu tô ali, né? Então eu prefiro jogar a culpa de que as coisas pra mim não acontecem muito rápido, sendo que muitas vezes dependia às vezes de um pequeno empurrão. Então aqui para esse grupo de cartas, eu vejo que é muito interessante você começar a avaliar situações que às vezes você precisa sim pedir uma ajuda, que você precisa se ajudar muitas vezes. Porque às vezes, muito para alguns aqui, essa prisão, essas coisas andarem mais lento, essa falta de que você desatribui muitas vezes a falta de sorte, depende justamente de como você está conduzindo as coisas. Até porque a carta aqui do enforcado, ela fala de situações de estagnação, mas ela fala justamente de situações que são passageiras e de situações que muitas vezes a gente pode se libertar, que depende justamente da gente, do nosso esforço. É uma condição que a gente consegue sair. Não é uma condição eterna. Eu vejo que alguns de vocês têm se arrastado aqui para alguma situação, né? Já vem arrastando a corrente já faz tempo. As coisas já vêm não fluindo do jeito que podia fluir muito melhor. Mas você muitas vezes está atribuindo que eu não tenho sorte, as coisas não vêm fácil para mim. Nem sempre as coisas vêm fácil, aliás, quase nada vem fácil na nossa vida, né? São poucas pessoas que têm essa facilidade de ter sorte mesmo, assim, naturalmente, desde que nascem, né? Mas, em geral, as pessoas que vêm com mais facilidade as coisas, uma que elas não dão a grande maioria não dá tanta importância, outra que muitas pessoas têm uma forma de pensar, por isso que as coisas fluem de uma forma rápida. Isso eu sei por experiência própria. As coisas acontecem pra mim, às vezes demoradas, mas sempre acontecem. Mas eu sempre estipulo um tempo, não deixo também, não fico perdendo meu tempo com coisas que não estão fluindo. Eu não me coloco nessa situação de ficar estagnada e para sempre. Eu sei porque eu lido com muitas pessoas, eu sei que tem pessoas que ficam assim por anos presas num sentimento, anos presa, deixando de viver, deixando de fluir a vida, né? Essas cartas também podem estar falando de situações de pessoas que esperam uma resolução do passado, esperam que algo do passado volte, que algo se resolva do passado, né? De algo anterior, ficam presas aqui, perdendo dias, meses, semanas, anos a fio, às vezes esperando uma situação. Aí quando elas resolvem, às vezes, né, mudar essa vibe, né, mudar isso, já acho que não tem mais chance, né, desanima, cansa, aí passou muito tempo, aí começa a atribuir que não tem sorte, mas na verdade não é a sorte que não tem, a pessoa tá presa ainda naquilo, ela só falou que ela tá disposta a mudar aquilo pra, sei lá, porque ela se percebeu que já tá que ela perdeu muito tempo, mas o coração dela ainda tá muitas vezes, né, ali preso na situação. Então aqui para esse grupo de pessoas peça ajuda, não tá conseguindo de um jeito, peça ajuda. Tá vivenciando uma situação que tá demais, você tá estagnado, começa a observar como que você tá preso nisso, quanto que você tá permitindo você tá preso nisso. Porque as chaves estão na sua mão. As chaves desta prisão estão somente na sua mão. Não tá na mão, não tem nenhum carrasco que tá aí te prendendo nesse lugar, te segurando nesse lugar. Ou às vezes o carrasco é você mesmo, quando você se permite ficar todo tempo nessa situação. Mas aqui, por mais que seja difícil o seu caminho, por mais que seja longo o seu caminho, continue seguindo em frente. Para quem escolheu o grupo de número 4, da Lápis Lazuli. Bom, nesse grupo aqui, as pessoas escolheram esse grupo de cartas, aqui vem falando muito a questão de que você está procurando aí meios de ter interação, ter evolução, ter algo com que você possa, muitas vezes, se apoiar. Eu vejo que saíram duas cartas aqui que falam muito, são pessoas que se esforçam bastante, pessoas que buscam bastante, que têm bastante perseverança,
pessoas que têm bastante desenvolvimento na questão de querer mais e mais. Eu vou, corro atrás, eu faço, eu me esforço, eu não tenho sou uma pessoa muito dinâmica, mas eu tenho ao mesmo tempo a segurança de saber que eu preciso estar me esforçando, que eu preciso estar nessa corrida para buscar os meus ideais, para buscar o que eu desejo. Esse grupo também fala de pessoas que se sentem bem sozinhas, a sua companhia te faz muito bem, só que você também está sentindo a famosa vontade, né, de interação. Vejo que para muitos de vocês está sentindo uma certa forma de interação, de comunicação. Então, aqui muitas vezes para vocês fala muito a respeito, para você tranquilizar a sua mente, que muitas vezes você está ali com a mente muito precisando desse desenvolvimento, muitos de vocês achando que esse desenvolvimento vai ser muito mais propício se você tiver ali uma interação, se você precisar estar com outras pessoas, está precisando se comunicar. Mas esse grupo de pessoas, de cartas, fala muito para você que você tem condições de resolver muitas situações sozinhos, que você tem como se comunicar, que você tem como, aqui é que fala claramente para você, para esse grupo aqui, fala que você tem sim capacidade de trabalhar dentro da sua casa. Então, para quem está pensando em projetos aí, a esse respeito, essas cartas favorecem muito, tá? Você ser seu próprio patrão, você iniciar um projeto que você vai ser o empreendedor ou a empreendedora. O que necessita aqui para você é organização e principalmente aí contatos, tá? É ter contatos, fazer contatos incessantes, né? Porque por mais que eu vejo que você é uma pessoa que tem uma tendência a querer a sua independência, de fazer tudo isso muito bem, a gente sempre depende de contatos para tudo, né? Os contatos, através de contatos, de conversas, de informações, mesmo a gente não depende de terceiros, né? Na questão disso se desenvolver, a questão da informação já é válida. Então, aqui vem falando muito nesse aspecto do desenvolvimento, que vai ser necessário aí você tá continuando aí buscando o que você deseja, mas você se render muitas vezes a algumas situações, porque aqui eu vejo que uma questão pode estar falando não só questões de profissionais, mas eu vejo como que você reage também de formas em vida pessoal, que você muitas vezes faz as coisas tudo sozinho, que você prefere fazer muito à tua maneira, que você acha que quando você está no controle ou quando você está conduzindo as coisas, você consegue ter mais controle. Só que muitas vezes a gente precisa se render a como que as coisas se desenvolvem à nossa volta, né? É de se deixar levar um pouco também a como a gente tem esse contato com o externo, né? O externo, quando eu digo, são as situações, são as pessoas, e que muitas vezes você tem uma certa dificuldade, talvez, em saber lidar. Não que seja, talvez, às vezes, para alguns de vocês, não que seja a sua personalidade, mas são questões que às vezes você sabe que quando você tá na frente, que quando você tá, parece que é quando você vai, quando eu tô tomando conta disso, isso flui. Quando eu tô, se depende de mim, as coisas andam, as coisas são criadas de uma maneira mais, que tem a tendência a fluir, que tem uma tendência a ter resultados. Só que às vezes a questão você muitas vezes carrega tudo isso sozinho, muitas vezes você acha que você sozinho dá conta de tudo, e sendo que é necessário, às vezes, só reorganizar os seus pensamentos e se comunicar e conversar, interagir, explicar muitas vezes como você se sente, como que você pensa, o que você espera muitas vezes de tal situação ou de tal pessoa. Porque nós estamos vivenciando uma época que as pessoas têm dificuldade em se comunicar, né? Um fala alho, outro entende bugalho. Isso aí a gente vê recorrente em profissões, em amizades, famílias, relacionamentos. As pessoas têm dificuldade,
né? Às vezes eu até brinco, parece que as pessoas estão vivendo no Mercúrio retrógrado eterno, né? Isso está sendo muito recorrente na nossa sociedade. A falta de comunicação ou a comunicação que não chega da maneira certa, que a gente não coloca da maneira correta também. Então aqui essas cartas, elas também falam pra gente começar a se render um pouco mais, sabe? A observar as coisas, de saber que quando a gente tá abrindo a nossa linha de comunicação, mas de uma forma empática, de uma forma que é fluida, de uma forma que a gente também, sabe, coloca ali na balança, que a gente deixa, né, as coisas se clarearem na nossa frente, e aí a gente começa a perceber melhor, e nisso há um consenso, precisa-se ter consenso, precisa entrar, né, numa conversa, numa discussão, numa comunicação, com o coração aberto, com o coração abrandado, porque a gente sempre vem, às vezes, numa discussão, numa comunicação, já com as nossas armas todas levantadas. Eu já vou, né, preparado para isso. Já vou, se falou isso para mim, eu já vou falar desse jeito. A gente vê isso em redes sociais, né, gente? A gente fala fulano de tal escreve uma coisa, vem outro rebate 10, aí vem outro discute mais 10. Política, então nem se fala, nem vou chegar nesses termos, né? Então, isso é um reflexo de como a gente tá, e não é só aqui no Brasil não, tá, gente? Isso é mundial. De como a gente não tá sabendo se comunicar. De como a gente tá doente nesse aspecto. De como eu acho que é muito válido, aqui nós temos 2 cartas, né, de introspecção, mas é justamente isso, a gente começar a perceber quando a gente solta algo pra fora, quando a gente ofende uma pessoa, quando a gente briga com uma pessoa, quando a gente critica uma pessoa, quando a gente julga uma pessoa, a gente tá colocando pra fora quem somos nós, os nossos incômodos, é o que a gente aquilo ali é a gente não tá colocando da outra pessoa. A gente está colocando o que nós somos. Porque se aquilo te incomoda, né? Que você vê, vamos colocar aqui o mestre maior, né? Um dos mestres maiores, mestres ascensionados, Jesus. Jesus não chegava para prostituta, para o ladrão e falava, você é ladrão, apontava o dedo na cara deles e falava. Não, ele acolhia, ele ajudava, ele salvava, enfim. Né? Não vamos entrar muito no que acho que toda essa universal, todo mundo conhece as histórias. A gente está muito com o nosso hábito de a gente tá sempre com as armas levantadas. A gente já entra numa discussão já pronto para a gente entra numa conversa pronto para discutir. Então aqui vem falando muito a respeito do silêncio, da gente entrar mais com esse desejo de comunicar, de falar, de estar bem. De procurar buscar as nossas coisas, sim, de buscar com o nosso empenho, de buscar dar o melhor de si, mas que a gente esteja aberto também para as coisas. Aqui nós temos a carta, né, do se render, surrender. Surrender é se render, né? É se deixar levar. O se deixar levar é justamente isso, a gente também está aberto. Está aberto para situações novas, porque a gente coloca muito as nossas armaduras em certas situações que a gente acha que tá tudo fazendo certo e muitas vezes a gente não tá fazendo, né? A gente só tá vendo os nossos resultados, para onde a gente quer chegar, para nossa segurança, para nossa estabilidade, para eu manifestar o que eu desejo. Só que nesse meio do caminho tem muitas situações. E nesse meio do caminho, se não tem entendimento com nós mesmos, com as pessoas à nossa volta, com as situações, a gente fica ali perdendo tempo, batalhando, lutando, brigando, sendo que, às vezes, o entendimento poderia resultar não no obstáculo, e sim, talvez, no auxílio. Ou então, numa situação que a gente resolveria muito mais rápido se a gente estivesse ali com as nossas armas abaixadas. Então, para você que escolheu este grupo, é interessante que você escute mais
a tua mente, tranquiliza a tua mente. Essas duas cartas, elas falam de tranquilidade mental, tá? Então, se tranquiliza a tua mente, não deixa ela tumultuada. Porque tumultuada você não enxerga as coisas direito, você não enxerga, inclusive, as soluções que estão muitas vezes ali, ó, prontas para você concretizar o resultado final do que você deseja manifestar aí na sua vida. E a boa comunicação acima de tudo.